Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vamos esperar aí alguém. Olá. Olá, Andréia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Nós tivemos aí uns probleminhas de conexão, mas já tá tudo bem. Nádila, tudo bem? Gabriela, um beijão. Fabiane. Sejam todas bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Isabel. Aqui em Santa Catarina hoje tá mais fresquinho, por isso que eu tô de manga comprida. Tá chovendo, então tá bem mais agradável o clima. Tudo bem, pessoal? Aninha, tudo bem? Pessoal, então, boa noite a todas aí que estão vindo. Glauci, Mirela, Mig. Tô vendo muita gente diferente. Da onde que vocês são, gente? Tem gente nova aí entrando nas minhas lives. Coloca aí de onde vocês são, porque é bem legal a gente saber, né? Aqui eu falo de Santa Catarina. Espero que a Cláudia também já esteja aí. De Tocantins, olha que bom! Josi. Então, pessoal, de São Paulo, tem gente de São Paulo. Grupo de mães e professoras. Que bom! Olha só, hoje nós vamos trabalhar a questão da alfabetização de crianças com deficiência intelectual. E para isso, eu vou utilizar uma parte da apostila do Abacadá. Algumas pessoas já devem usar essa apostila. Então, a gente vai utilizar essa apostila para fazer mediação, certo? Pelo menos umas 2 atividades. E eu vou compartilhar daqui a pouco essa atividade com vocês. Mas, para quem está entrando agora, eu sou a professora Isabel do EduC. E o EduC, ele tem um propósito, que é ajudar professoras ou psicopedagogas e neuropsicopedagogas a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Por que acelerar? Muitas vezes essa criança apresenta um atraso no seu desenvolvimento cognitivo. E por meio da mediação, a gente consegue acelerar esse processo, certo? Então, por isso que esse é o nosso grande propósito. Toda a nossa base teórica tem como um alicerce a neurociência, que ela vem mostrar para nós como é que o cérebro funciona, e a modificabilidade cognitiva estrutural, que mostra para a gente como é que a estrutura cognitiva pode ser modificada. Então, nós unimos essas 2 teorias e elaboramos uma proposta para ajudar as professoras, né, e psico a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Mas antes eu quero perguntar para vocês quem é que já conseguiu baixar o meu e-book sobre os blocos lógicos. O bloco lógico eu coloquei no e-book gratuito 7 atividades que podem ser feitas com as crianças, e todas aquelas atividades desenvolvem as funções cognitivas e as operações mentais que nós vamos precisar na alfabetização. Então, brincando, você já vai desenvolver as operações mentais que são necessárias no processo de alfabetização, tá? Agora sim, se alguém quiser conversar comigo depois de eu apresentar como é que eu elaborei essa mediação do Abacadá, é só colocar aqui embaixo para mim, hashtag Isa me chama, que daí eu chamo você para conversar ao vivo comigo. E quem sabe você pode fazer algumas perguntas, né? E a gente vai conversando.
Também espero que todos vocês, as minhas seguidoras, amadas seguidoras, estejam estudando os meus vídeos, as minhas indicações, assistindo os filmes maravilhosos que eu coloco lá como indicação. E também, o mais importante, já estão começando a mediar. Então, nós não precisamos esperar ficar perfeita na mediação para começar a mediar. Devemos começar a mediar imediatamente. Mas vale o feito do que o perfeito. Então, a perfeição ela vai vir com o tempo, certo? E aí, assim, eu quero deixar para vocês hoje, claro, qual é a minha intencionalidade dessa live. Eu quero mostrar para você, que está me escutando, como é que a gente alfabetiza mediando. Como é que eu posso usar a mediação para organizar o processo de alfabetização da criança? Mas antes de eu entrar exclusivamente na mediação, eu quero explicar para vocês o seguinte. Para uma criança se alfabetizar, ela precisa de algumas funções cognitivas e também de algumas operações mentais. As operações mentais, quando elas são ativadas, elas ajudam na organização das funções cognitivas que estão deficientes. Por exemplo, uma criança que não tem percepção clara e precisa da tarefa, ou seja, ela não entendeu o que é para fazer. Consequentemente, a elaboração cognitiva do que é para ser feito vai estar deficiente e a saída dessa tarefa também vai estar com deficiência, não vai ser adequada. Então, como é que a gente organiza essas funções cognitivas? Trabalhando com as operações mentais. E na alfabetização, tem 5 que para mim elas são fundamentais. Primeiro, a criança tem que ter a operação mental, vocês podem marcar aí, né? Ou depois assistir novamente o vídeo, que é ela conseguir identificar. Agora, para a gente poder identificar, por que é importante identificar? Ela tem que identificar grafemas e fonemas. Ela tem que identificar a grafia da letra e o som correspondente. Então, é importante a gente trabalhar o processo de identificação. Identificar as coisas. Outra, ela também vai usar comparação. Então, na comparação, por quê? Ela vai comparar as diferenças e as semelhanças entre a grafia, entre os grafemas e os fonemas. A codificação também é uma operação que ela vai utilizar bastante, certo? Porque ela tem que compreender que aquelas letras, aquela grafia é um símbolo, é um código que é usado socialmente. E depois ela vai decodificar, que é compreender que aquele código representa uma ideia. Então, tudo são funções. Por exemplo, uma caneta é um símbolo, né? É um instrumento. Ele tem um significado, a caneta tem um significado que a maioria das pessoas utilizam para escrever. Mas ela pode ter outros significados. Por exemplo, fazer um coquinho no cabelo e prender o cabelo com a caneta. Ou mesmo utilizar a caneta como uma arma para ferir alguém. São tudo possibilidades. No caso, nós temos que conversar com a criança que aquele instrumento, ou aquele símbolo, ou aquele signo pode ser utilizado em diferentes contextos. Eu até lembro de uma criança que eu alfabetizei, que eu não sabia, mas ela não gostava de salada de fruta, por exemplo. E a gente estava trabalhando o Sá, que é o Sá de salada. Mas também era o Sá do nome dela, Samantha. Aí o que aconteceu? Ela chorou muito e não me dizia o porquê. E aí quando eu parei para perguntar, por que você está chorando? O que aconteceu? Ela disse, eu não quero que o Sá de salada seja o mesmo Sá de Samantha. Viram? Ela conseguiu perceber que aquele som fazia parte do nome dela, só que ela não gostava de salada de fruta. Aí tive que fazer uma mediação, né?
e mostrar para ela que aquele sa estava presente em várias palavras e não só em salada e Samantha. Agora, uma outra operação muito importante, que é o raciocínio hipotético. O raciocínio hipotético, ele tem que ser aprendido. E ele é aprendido na hora que a gente começa a pensar. Então, a nossa mediação, a gente vai fazendo perguntas para que a criança possa ir levantando hipótese. Porque como é que a gente aprende a ler e escrever? Levantando hipótese, né? Sabendo que o sa de Samantha é o mesmo sa de salada, mas também é o mesmo sa de sapo. E esse sa deve estar em outras palavras também. Então, quando a criança chega a essa conclusão que aquela sílaba, ela se encontra em várias outras palavras e que daí o significado daquela palavra vai mudar mesmo tendo aquela sílaba, isso é levantamento de hipótese. A criança está usando o raciocínio hipotético. Agora, também é importante o raciocínio analógico, que é quando a criança percebe essa relação entre parte e todo, que uma sílaba pode compor o todo de uma outra palavra. A mesma sílaba, né? Pode estar em 2, 3, 4 palavras. E o último, que é o raciocínio inferencial, é quando a criança começa a generalizar. Ah, então esse sa pode ser o sa de sapato, pode ser o sa de sapólio, pode ser o sa de salto. Ela começa a generalizar aquele sonho, aquele grafema e fazendo os seus experimentos, né? Agora, independente do material que você for usar, e nesse caso nós vamos utilizar a apostila do Abacadá, que é uma apostila muito colorida, muito bem feita, certo? Sempre, gente, quem estiver alfabetizando essa criança deverá usar 3 coisas que são fundamentais. Primeiro, mostrar para a criança o grafema, que é a grafia da letra. No caso, o mais importante é a letra em caixa alta. Depois, você vai dizer que aquela letra tem um som, que é o fonema. E além disso, você vai dar o terceiro item, que para mim talvez seja o mais importante de todos, especialmente para uma criança que tem uma deficiência intelectual, que é a pista sinestésica. A pista sinestésica é a forma como aquele som é articulado na boca. Se você não sabe, você pode encontrar um vídeo no YouTube que fala sobre isso. E aí você vai treinar antes de trabalhar aquela sílaba ou aquele som com a criança. Por exemplo, A, E, I, O, U. Toda a articulação muda. Inclusive o O e o O. E, porque tem um som fechado e som aberto. Então, a articulação a gente chama de pista sinestésica. Quanto mais concreto esse som ficar, melhor. Então, nós temos a pista sinestésica das boquinhas e temos a pista sinestésica das mãozinhas. O das mãozinhas, a gente, então, utiliza o aporte da mão para dar suporte para a criança, para que ela tenha consciência de onde é que aquele som está sendo produzido. Por exemplo, M. Entendeu? Ela sabe que são as 3 perninhas do M. M. Isso é muito importante, tá? Antes de mostrar a atividade que eu separei do Abacadá para mediar, eu experimentei essa atividade para uma criança de 7 anos. E eu vou descrever o perfil dela, porque a partir do perfil dela é que eu, então, elaborei essa mediação. Agora,
essa criança já foi mediada por mim com a letra A, certo? Inclusive eu tenho um vídeo no YouTube que eu utilizo a apostila do Abacadá, a parte do avião. E lá o vídeo, se você botar o nome do vídeo, vai ser assim, ó, uma atividade de alfabetização mediada na prática. Então, se você colocar isso lá, uma atividade de alfabetização mediada na prática. Aí lá no meu canal, se você botar isso, você vai encontrar esse vídeo. Aí essa mediação que tá lá, eu já fiz com a criança. Então, ela já sabe o A, que o A pertence ao avião. Então, ela já fez essa relação, ela já levantou a hipótese e também ela já descobriu que o A pode estar dentro de várias outras palavras, pode estar no começo, no meio e no fim. Mas essa criança, ela tem 7 anos, ela é síndrome de Down, oraliza pouco, tem um nível de concentração muito baixo, já sabe as letras do alfabeto, mas ela sabe solta, né? A, B, C, D, mas ainda não sabe a conexão de 2 letras e que som produz. Então, eu separei, que eu vou mostrar para vocês aqui, uma página. Antes eu quero... Ó, essa imagem aqui, ó, é o vídeo que eu trabalho o material do Abacadá. O aviãozinho do A. Então, aqui eu faço toda a mediação e o planejamento de uma aula mediada. E você vai encontrar lá no meu canal do YouTube chamado EduSer. Edu de educação e ser de ser humano. Tudo junto. EduSer 5.0. E aí lá você pode então ver esse vídeo aqui. Todo o processo que eu fiz para construir a mediação. Tá? E é um material assim bem legal que vai ajudar vocês também. Agora, a parte que eu separei hoje para mediar é a parte da banana. Então, eu separei essa imagem da banana com o nome e mais essas 2 atividades. Essa do quadro verde e essa aqui que tem um pirulito, um sorvete e uma bala. Porque já é suficiente, porque a partir do momento que você compreender como para fazer, né, a mediação, então você pode ir se aperfeiçoando, melhorando cada vez mais. E é isso que eu quero mostrar hoje para vocês aqui. Vou pegar a tarefa, eu tive que fazer um recortezinho. Ó, tá aí a tarefa. Eu botei tudo numa imagem só para a gente poder entender. Agora, eu quero dizer o seguinte para quem está utilizando a apostila do Abacadá. A apostila do Abacadá é ótima, muito colorida, chama muita atenção da criança. Mas uma criança que tem deficiência intelectual, a minha sugestão, certo? Como a gente tem muitas informações, por exemplo, no meu caso, meu aluno, o nível de concentração dele é muito baixo, o que eu faço? Eu tampo a tarefa, né? Eu vou lá e eu tampo a tarefa. É só essa que eu quero mediar. Então, eu deixo tampada com uma outra folha colorida embaixo. E digo, olha, essa é a nossa tarefa que nós vamos fazer hoje. Nós vamos se concentrar nesta tarefa. Outro dia ou depois a gente vai fazer a que tem aqui embaixo. Porque ele sabe que tem outra aqui embaixo. Então, eu digo, então nós vamos se concentrar nessa. Eu faço isso de forma proposital para que a criança não fique dispersa com muitas informações na apostila. E no caso do outro lado, né? Eu também fiz isso. Eu faço umas tarjinhas e vou tampando o que eu quero. Tampa a primeira ou tampa a última e tampa a primeira para ficar do meio. Para que a criança possa se concentrar só na do meio. Porque como a apostila é muito colorida, com muitas informações, quem tem uma criança com síndrome de Down e ainda um déficit de atenção, isso atrapalha, né? Então a ferramenta é você tampar, deixar destampado somente a parte que você vai usar.
que daí diminui a ansiedade, porque ela acha que tem que fazer outra tarefa e que está demorando muito. Então diminui a ansiedade, aumenta a concentração. Então isso é bom. Eu faço assim, né? Independente da apostila, porque eu trabalho numa escola também que tem apostila e eu sempre digo para as professoras lá do primeiro ano, ensine a criança mesmo tampar as outras atividades, se concentrar só na primeira. Quando ele terminar, ele tampa a primeira e faz a segunda, depois faz a terceira, faz uma de cada vez. Então, vamos mediar. Vamos lá, como é que eu pensei essa mediação? Lembra? Eu quero trabalhar identificação, raciocínio hipotético, raciocínio inferencial, tudo isso eu quero trabalhar. Comparação, porque assim, ó, como é que o cérebro funciona? Como é que a mediação funciona nesse cérebro? A mediação são perguntas que você faz para a criança pensar sobre o que está pensando, certo? Então, pensar sobre o que está pensando. Se você, pai e mãe, mandar o seu filho preencher toda essa apostila, todo dia uma tarefa, mas não conversar nada com ele sobre o que está aqui, vai ser a tarefa pela tarefa. E algumas crianças vão ter muita dificuldade. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ir fazendo uma a uma, mas mediando com qualidade. Mediar com qualidade é você fazer perguntas antes da criança fazer a tarefa, que é isso que eu vou fazer para vocês. Olha, nós vamos usar aqui nessa mediação identificação e análise, que são duas operações mentais, e vamos usar as funções cognitivas de entrada da informação. Por que é importante? O nosso cérebro funciona assim: entra o estímulo, há uma elaboração da informação e há uma saída. Então, são 28 funções cognitivas que o cérebro faz. E aí, a criança com deficiência intelectual, uma ou duas ou três ou quatro dessas funções cognitivas estão com deficiência, ou seja, elas não funcionam de forma adequada. E aí, o que o pai vai fazer? O pai ou a mãe, né, ou a professora ou a psico, vai então trabalhar nessas funções cognitivas, arrumando essas funções cognitivas, para que a criança possa então ter autonomia. E eu escolhi hoje a função cognitiva de entrada da informação, que são somente 8. A informação, quando ela entra de forma clara e precisa, a criança consegue fazer a tarefa. Agora, se ela já não entra de forma clara e precisa, vai ter dificuldades na elaboração e na saída da informação. Então, eu uso 3. Primeiro, percepção clara e precisa, comportamento exploratório, explorar todas as possibilidades daquela tarefa, e coleta de dados, ver tudo que tem naquela tarefa que possa fazer. Então, quando eu apresentei essa tarefa aqui, né, da banana, eu só apresentei o lado da banana e a palavra banana como tá ali. E eu perguntei para essa criança, o que nós temos nessa página? O que nós temos nessa página? Daí ela falou, uma banana. E eu falei, banana é o quê? Ela não me entendeu. Eu falei, mas banana, por exemplo, é um vegetal, é uma fruta, é um suco. O que é a banana? Aí, lógico, né? A criança disse, não, é uma fruta. E eu já perguntei, você conhece outras frutas? Aí ela disse outras frutas que ela já gostava, laranja, maçã, que são comuns, né? Na alimentação. E aí eu perguntei para ela, você gosta de banana? E ela me disse, não, eu não gosto de banana. Eu disse, mas por que você não gosta de banana? Não, porque é ruim, ela fica mole na boca. Então eu já vou, olha o que eu consegui fazer com essa criança. Primeiro, identificação do que é a fruta, e explorei algumas coisas mais sobre a fruta, se ela gosta, como é que é essa fruta é por dentro, que cor tem essa fruta. Tudo isso eu explorei aqui, eu fui fazendo perguntas. Por quê?
para que a criança pudesse pensar sobre o que estava vendo. Porque é uma simples banana. Para que eu tenho que explorar? Porque quanto mais perguntas eu fizer para essa criança sobre a fruta banana, mais ela vai ter informações detalhadas de que isso é uma banana. Ela vai lembrar da fruta banana que comeu em casa, do gosto da banana, que para ela não foi legal. E aí eu perguntei assim, olha, aqui nessa fruta banana embaixo tem algumas letras. Você conhece alguma dessas letras? E ele me disse, sim, o A de avião. E eu perguntei, quantos A tem aí embaixo da banana? Eu não falei que aquilo era uma palavra banana, eu falei que embaixo da fruta banana tinha algumas letras. E aí ele contou, disse que tinha 3, e eu comecei a deixar mais complicado a vida dele no pensar. Porque eu falei assim, pois é, mas tem um A que está aí. Nós temos 3 A, mas um dos A tem cor e tamanho diferente. Você pode me dizer qual é? E ele apontou que era o vermelho. Daí eu falei, e do lado deste A vermelho tem outra letra. Você sabe que letra é? E ele falou que não sabia que letra era essa. Mas o que essa letra que está do lado da letra A vermelha tem? Vamos explorar como é que ela foi feita. É igual ao A com ponta? Ela tem barriguinhas? Então tudo isso eu fui explorando com a criança, certo? Agora, o que será que esse monte de letras está fazendo embaixo da fruta banana? O que será que esse monte de letras quer dizer? Você tem alguma hipótese? E aí ele disse, olha, eu acho que é banana. Eu acho que é banana. Porque o avião, embaixo do avião, tinha a palavra avião. E a letra A era vermelha. Estão vendo? Ele começou a associar toda a mediação que eu tinha feito no dia, né? Há 2 semanas atrás sobre o avião. E aí eu falei, lógico, olha só, aqui nós temos um som diferente, que é o som da letra B. 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 E a criança olhou na minha boca, produziu na boquinha dela mesmo, sem ela oralizar muito bem. Nós vimos que o B é uma letra de explosão. B. Ela sai para fora. B. B. Ela não é uma letra que arranha a garganta da gente como o R, por exemplo, né? Ela é de explosão. P, B, tudo são letras de explosão. E eu falei, o B é uma letra de explosão, por isso que ela tem essa barriga bem gordinha, cheia de ar, para fazer B, B, para sair para fora. Então, lógico, eu tô trabalhando com uma criança, né, gente? Quando eu perguntei onde é que essa criança viu a letra A, ela já disse que era no avião. O avião não estava ali presente, a tarefa não estava ali presente, estava em outra folha da apostila. Mas ela lembrou. Quando ela lembrou, ela associou e fez uma transcendência, que é muito importante. Quando você faz mediação, a primeira coisa e mais importante talvez seja a criança fazer transcendências, que é associar aquilo que você está falando, certo? Com alguma coisa que ela já viu antes. Agora, eu falei também que, nesse caso, eu até trouxe uma banana para mostrar. Nós iríamos até comer a banana, mas como ele disse que não gosta de banana, eu acabei abortando a ideia, né? Mas, para quem gosta... Outra coisa que eu explorei mais ainda foi a questão do tamanho dos As, né, que tem aí, a quantidade de A. E eu também falei, deixa eu ver aqui que eu fiz uma
Eu fiz um esqueminha aqui. Aí eu botei assim, ó, temos 2 letras vermelhas nessa palavra banana. E eu vou falar para você. Eu vou falar essa palavra e você vai olhar a minha boca. Então, eu não vou falar letra a letra. Eu vou falar a palavra inteira, mas ela vai ser partidinha em 3 pedaços. E é o primeiro pedaço que eu quero que você veja como a minha boca faz. Ó, ba, na, na. Então, eu soletrei para ela essa pronúncia. E depois eu trabalhei, olha, o B da explosão. B, B e o A. B e o A. B e o A. Ba. E aí eu dei essa sonoridade, né? Trabalhei esse fonema. Então, nós chegamos à conclusão, no meio da mediação, que o B com o A, que é o ba, é o ba da banana. Que esse ba da banana poderia estar em outras palavrinhas. E se ele conhecia essas outras palavrinhas? Onde mais poderemos encontrar o ba? Mas eu não mostrei o outro lado, porque essa apostila, essa banana aí, ela tá na página 8. E esse quadro verde tá na página 9. Então, como a apostila tava só na parte da banana, essa parte verde ela não tinha visto ainda. Mas eu perguntei, ó, pensa, onde é que a gente pode encontrar esse som? Ba. É o ba de banana, mas o ba pode ser também encontrado em outros lugares. E aí nós fomos, né, conversando, eu ia dizendo palavras e ele ia vendo se esse som tinha naquela palavra ou não, como se fosse uma brincadeira. Só que de tantas palavrinhas que eu falei que começavam com ba, eu perguntei assim, ó, olha, tem várias palavras que se escreve com ba e se fala com ba. Isso significa alguma coisa para você? Gente, nós estávamos pensando outra coisa, mas eu fui lá, ele estava bem confortável, eu fiz uma pergunta que desequilibrou todo o processo cognitivo dele. Ou seja, eu ativei de novo as sinapses. As sinapses, elas se irritam quando elas não têm uma resposta imediata. E o mediador vê, quando a criança tá bem confortável, tá acertando as coisas, você faz uma pergunta que ela volta a pensar, que ela tem que se reorganizar, se reestruturar cognitivamente para dar a resposta. Então eu perguntei, o que isso significa? Porque temos um ba na banana, temos um ba no balde, temos um ba na batata, um ba na baleia, um ba na bala. E o que isso significa? Então eu fiz essa pergunta. Então essa criança disse que o ba poderia estar em outros lugares, igual ao a. O a também pode estar em outros lugares. E é isso mesmo, que o ba pode estar em qualquer lugar. O que acontece quando a criança me dá uma resposta dessa, gente? Ela está fazendo algo fundamental no processo de alfabetização, que é generalizar. Ela está generalizando que aquele ba pode estar em outras palavras. Foi daí, então, que a gente foi para o quadro verde, que é a parte que está aí na página 9 da apostila. E nessa página 9, eu não li nada para ela do que era para fazer. Eu só perguntei para ela olhar o quadro verde e me sinalizasse naquelas palavras onde tinha o A, que era o A do avião. E a criança me apontou. E depois eu disse, e o ba da banana? Só que eu já tinha virado a página. E aí ela queria virar a página. Não, lembra que eu contei para você que o B com o A dá o ba.
mas que esse B tinha uma barriguinha que enchia de ar e fazia uma explosão, né? Bah! Saía assim pra fora, lembra? Então, qual dessas letrinhas aí, o pedacinho, que poderia ser o bar? Eu queria que a criança pensasse. Eu não queria que ela visualizasse de forma perceptiva somente. Certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, a gente chegou à conclusão que era o B com A e aí ela foi sinalizando. Eu disse, olha, aí em cima dessa tarefa tem um enunciado. Tem um negócio que diz que a gente tem que fazer alguma coisa nessa tarefa. O que você acha que é para fazer? O que você acha que é para fazer nessa tarefa? Eu não dei a resposta para a criança. Eu quero fazer com que ela pense no que é para fazer. E eu ainda disse, ainda temos uma pista. Porque o B com A tá bem grande. Então, mesmo você não sabendo ler todo o enunciado, tem uma pista nesse enunciado, que é o B com A. Como é que o B com A está aí nessa pista, nesse enunciado? Ele falou, tá em azul. Então, o que você acha que é para ser feito nessa tarefa? E eles é para circular o B com A. E eu falei assim, vamos ver se é verdade. E eu li o enunciado para ele. Só que o enunciado não diz circular, diz contornar. E aí, ele achava que já sabia a tarefa. Só que eu perguntei para ele o seguinte, você sabe o que é contornar? E nós fomos pegar na internet o conceito de contornar, que era igual o que ele tinha me dito. Contornar é circular. Para uma criança de 7 anos, esse conceito está perfeito. Só por que eu quis complicar? Primeiro porque o enunciado dizia que era para contornar. Beleza? Agora, será que essa criança sabe o significado de contornar? E outra, tem mais uma palavra complicada aqui, né? Para a criança que está em processo de alfabetização, que precisa ser mediada. Contorne a sílaba. O que será uma sílaba? Você sabe o que é uma sílaba? E aí, novamente, nós vamos procurar o que é uma sílaba, que é uma junção de algumas consoantes com algumas vogais, ou seja, a combinação de algumas letras do alfabeto, e que quando a gente abre a boca da gente, ela sai toda de uma vez só. E nesse momento eu mostrei que o B com A, que é a combinação de uma consoante e de uma vogal, saía de uma vez só da nossa boca. Por exemplo, ba, na, na. Então, o ba seria uma sílaba. Então, contorne a sílaba ba das palavras. E logo em seguida, depois da minha conversa com ele, eu perguntei, então, o que é para ser feito? Porque eu tinha que ter certeza que a criança tinha uma percepção clara e precisa do que é para fazer na tarefa. Que não é para circular qualquer agrupamento de letras, e sim a sílaba ba. É qualquer letra? Ele disse não. Que sílaba que nós temos que trabalhar? Que sílaba nós temos que circular, que contornar? E por que a sílaba ba do enunciado está em azul? Tudo isso para a criança levantar hipóteses. Sílaba é um pedaço, né? Então, um pedaço é um som que sai de uma vez só da boca da gente. E abaixo do quadro verde, tinha essa tarefa aí também, que é pinte o desenho que comece com ba. Mas a criança também não sabe ler esse enunciado. E eu perguntei para ela, o que você acha que é para ser feito nesta tarefa? Para levantar hipóteses. Sim, a Gláucia está dizendo como uma tarefa é complexa para uma criança com deficiência. Lógico!
Para isso, a mediadora tem que saber fazer as perguntas, para que aos poucos a criança comece a pensar sobre aquela tarefa. Então, o que eu quero dizer, Glaucia, é o seguinte: não adianta você sair igual um carro sem freio e fazendo toda a apostila. Faz toda a apostila. Chegar no final, talvez não tenha acontecido nada. A criança não tenha aprendido, porque a apostila é fenomenal. Mas você precisa aprender como mediar essa apostila. Como fazer com que a criança levante a hipótese da escrita e da leitura. Se ela tem o raciocínio hipotético com dificuldade por causa da deficiência intelectual, o que eu vou fazer? Que ela faça hipótese o tempo todo. Eu vou fazer perguntas para ela fazer hipótese o tempo todo. Por quê? Se o raciocínio hipotético está com defeito, é nele que eu vou trabalhar. Isso é a belezura da mediação. Quando a gente descobre que o mediador pode modificar a trajetória cognitiva de uma criança com deficiência intelectual, isso é incrível. Ela aprende muito mais rápido, certo? Lógico, eu respeito todos os pontos de vista de quem faz a tarefa de outro jeito com a criança. O que eu estou colocando aqui é o meu ponto de vista. A partir de uma base da neurociência, de como é que o cérebro aprende, e a partir da experiência de aprendizagem mediada, onde a gente usa a metacognição, que é fazer com que a criança pense sobre o seu próprio pensamento. Então, quando ela me traz uma hipótese, por exemplo, de que aquele B com A que está em azul no enunciado é para dar uma dica de que a gente tem que contornar ou circular o bar. E aí eu digo, mas olha só, eu quero certeza. Como é que eu vou ter certeza disso? Todas as palavras desse quadro verde tem bar? Vamos olhar primeiro antes de fazer? Então eu vou lá para ela ter certeza que todas aquelas palavrinhas, mesmo sem saber ler aquelas palavrinhas, ela vai ter o bar. Depois dela identificar tudo, eu digo, então agora faz. Então o que eu quero dizer para você também? Que a tarefa é um pretexto para você reorganizar as funções cognitivas da criança. Quando a imagem da banana, quando a outra tarefa, né, que é para pintar, eu também falei para a criança. Quando ela, o que você acha que é para fazer nessa outra tarefa? Dela assim, eu não sei, mas tem a ver com o bar. Lógico que ela já identificou, nós já trabalhamos bem o bar da banana, o bar lá de cima que ela identificou, então ficou fácil aqui embaixo. E eu falei, não se preocupa, eu vou ler para você o que pede. Porque a criança que tem uma deficiência intelectual, ela não pode se sentir incompetente. Então, quando ela diz assim, eu não sei, o mediador tem que dizer, espera que eu vou te ajudar. E nós juntos vamos resolver isso. O que eu estou trabalhando? Com otimismo. Ela tem que se sentir segura. Segura que ela é capaz com a ajuda de alguém. E aí eu li para a criança, pinte o desenho que começa com o bar. E aí eu perguntei para ela, você sabe o que é pintar? Eu perguntei, o que é pintar? Porque eu tenho que ter certeza que ela sabe o que é pintar. E eu ainda coloquei uma coisa, pintar é a mesma coisa que riscar? Riscar tudo? Qual a diferença entre pintar e riscar? Eu conversei isso com o meu aluno. Porque ele não é caprichoso, né? Nas pinturas. Ele não tem ele risca tudo, risca tudo, risca tudo. Mas qual a diferença entre você riscar tudo e você pintar? E nós conversamos sobre isso. Então essa tarefa foi um pretexto para eu mostrar para ele que a estética também é legal, que ele também é capaz de pintar com mais calma, olhando o limite da imagem, da figura. Por quê? Eu quero desenvolver nele a coordenação motora fina, que é essa precisão em pegar no lápis, em fazer o traçado adequado dentro de um limite.
E aí eu perguntei assim, ó, então vamos fazer o seguinte, antes de fazer a tarefa, eu quero saber se você sabe o nome de cada figura dessa. Aí ele falou que era um sorvete, o outro do meio ele não identificou como bala e o outro ele também não identificou como pirulito. Daí eu falei, olha, então eu vou dizer pra você um nome. Esse é o sorvete, esse do meio é uma bala e esse do lado é um pirulito. E o ano passado lá na escola, no final do ano, cada criança foi num drive-tour, que a gente tava em pandemia, né? Num drive-tour na frente da escola para conhecer o Papai Noel e eles ganharam um pirulito parecido com esse. E eu fiz ele lembrar. Ou seja, estou trabalhando com a memória. Eu falei, você veio no drive-tour no Natal? Ele falou, sim. O que o Papai Noel no drive-tour deu para vocês? Aí ele não lembrou. Aí eu falei, mas lembra, olha só, era uma coisa num palito. E era doce, todo colorido. E eu dei a descrição toda do pirulito. Ele falou, já lembro, é um pirulito. Então, é um pirulito. Tá aqui. Esse é um pirulito. Só que aquele pirulito do Natal era colorido. E esse aqui não é. Agora, pirulito. Tem o bar? Presta bem atenção. Pirulito. Tem o sonzinho que a gente tá procurando? Porque o sonzinho que nós estamos procurando é o bar. E aí a criança, então, disse que não. E depois eu fui pra bala e fiz a mesma mediação, né? Ou seja, isso aqui ela tá trabalhando uma função chamada, uma operação mental chamada decodificação. E assim, gente, por diante, você pode fazer dessa apostila, que ela é maravilhosa, extremamente colorida, certo? Toda com bastante intencionalidade, acrescentar a essa abordagem você sendo um mediador e não a criança fazendo essa tarefa toda pela percepção. A percepção só não garante que ela vai ter um êxito, que ela vai aprender a ler e escrever. O que vai fazer a diferença é que você faça a mediação, faça ela pensar sobre as imagens, sobre as tarefas. Se você vê, por exemplo, que porque para começar, você tem que fazer um planejamento, que é o mapa cognitivo. Isso eu ensino em várias lives. Inclusive amanhã eu vou ter uma live às 20 horas sobre alfabetização da criança com síndrome de Down. Porque ontem eu já fiz uma outra de criança com deficiência intelectual e amanhã é sobre síndrome de Down. E eu vou trabalhando a questão da alfabetização. Convido vocês para também assistirem, tá? Agora, quando você vai planejar, se você vê que alguma imagem dessa não é nítida, você pode trazer uma imagem ou pegar uma imagem do celular para comparar também com a imagem que está posta aqui. Porque quanto mais real, mais próximo da realidade, mais significado a criança vai construir. Tá bom? Essa é a dica, né? Então, assim, gente, agora eu quero fazer o seguinte, faltam 12 minutos aí pra gente acabar. Eu teria muita coisa pra falar, mas espero que eu tenha colaborado, espero que a Cláudia tenha gostado, né? Porque eu já mediei a apostila dela, sem saber quem era ela, porque eu utilizei, né? Uma mãe comprou a apostila e trouxe pra mim, eu faço atendimentos de psicopedagogia e eu trabalhei o A de avião e depois eu achei que ficou muito bom e fiz isso em vídeo para ensinar outras mães, certo? E aí a Cláudia viu e me convidou para eu estar falando aqui com vocês sobre a apostila dela, que eu gosto muito, é muito interessante, muito rica, tem muita informação, mas precisa de mediação. Vocês precisam mediar para que a criança possa organizar as funções cognitivas que estão deficientes. Agora, se alguém daqui quiser conversar comigo agora,
nesse exato momento, fazer alguma pergunta, você vai ter que botar aí, ó, hashtag Isa, me chama, que eu chamo você. Vamos lá, quem se habilita? Como seria a transcendência? A transcendência é assim, ó. Por exemplo, agora, neste momento que eu tô conversando tudo isso com vocês, que vocês não estão com a apostila, certo? Na mão. Vocês estão pensando em coisas do teu atendimento, do teu filho. Vou chamar a Gláucia. Eu tô associando... Transcendência é você pensar em algo que está ausente da tarefa. Que você não está naquele momento com a tarefa, entendeu? A tarefa fez você sair dali e para uma outra situação. Lembrar de algo que já aconteceu com você. Oi, Gláucia! Ei, tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada, muito Me conta de obrigada. onde que você é. Eu sou de Belo Horizonte e essa live hoje para mim foi assim, eu estava com o meu caderno fazendo um resumo do que eu ia passar para os pais amanhã, né? E você entra aí, eu falei assim, gente, mas é tanta coisa que eu tenho para perguntar para ela. Foi muito bom. Que bom! Me encaixou muito, assim, muito. Que E bom! eu quero tirar uma dúvida com você, porque essa criança que eu estou atendendo também tem síndrome de Down, só que ela tem 6 anos, e eu vi algumas coisas assim, fiquei pensando, né? Em algumas coisas que você falou, por exemplo, se eu perguntar, eu já vou direto no assunto, é para ir, né? Se eu perguntasse para ela assim, o que temos nessa página, né? Banana é o quê, por exemplo? Se ela me falar, não, se eu perguntasse o que é isso, provavelmente ela iria me falar que era uma banana. Isso eu sei que ela iria me falar. Se eu perguntasse para ela o que é, ela não iria saber me falar que é fruta. Tá, mas assim, ó, você poderia dizer, você já comeu uma banana? Tá? Tá. Você já comeu uma banana? Quando que você comeu a banana? Tá fazendo transcendência. As duas perguntas Entendi. faz ela pensar em alguma coisa que já aconteceu no passado. Pegar a memória dela, tá? E aí você vai Tá. dizer o seguinte, então você já comeu a banana. O que você sentiu quando comeu a banana? O que você sentiu? Você gostou? Você gosta de mais alguma coisa assim do tipo banana? Porque banana faz parte de um grupo que a gente chama de frutas. Porque o papel do mediador, né, é fazer a criança inventar ou ela adivinhar alguma coisa. Se ela não sabe, o nosso papel é dizer o que é. Ó, isso é uma Entendi. fruta, assim como a laranja e a maçã. Então tem um grupo de coisas que a gente junta que são as frutas. Semana que vem eu vou trazer várias frutas para você, desenhada, para você ver várias frutas, inclusive a banana. Aí você pode trazer. Mas você pode dar essa informação, mas é importante você perguntar para ela. Por quê? Aí ela está com problema na identificação. Nunca ninguém disse para ela que banana é fruta. É igual animal, por exemplo, eu até pensei em, porque assim, a cada atendimento a gente já vai pensando no próximo. O que eu tenho que fazer para o próximo, né? Porque aí a gente sente a dificuldade da criança e já pensa o que é que eu tenho que fazer, né? Igual quando eu mostro uma figura de animal, ela não fala que é um animal, ela fala o som do animal. Isso não é ela não fala que é um cachorro, ela fala, olha, um au-au. Sim, mas daí... Então, às vezes eu fico pensando até que ponto eu continuo com essa atividade ou se eu tenho que voltar muita coisa. Não, não é voltar. Olha só, o que você tem que dar é a informação correta para a criança. Olha, o au-au tem um nome. O au-au tem um nome especial, que é cachorro ou cão, né? Não sei, conforme você usa aí, né? Mas você pode dizer exatamente, não é a mumu.
Essa Mumu tem um nome especial, que é a vaca. Entendi. Tá, então Que eu que às continuo, vezes, né? Porque às vezes eu fico com é, medo assim, de estar avançando e eu ter que voltar alguma coisa. não, olha só, o que que acontece? Às vezes, eu atendo alguns pais, né, com síndrome de Down. Aí, às vezes, a criança com síndrome de Down, ela é eu adoro, né? Minha dissertação do mestrado foi feita em cima de síndrome de Down. E aí, ela é toda meiguinha, a maioria deles. Oi, amor, tudo bem? São tudo Eu meiguinho. tenho. Ah, tá. Então, sou tudo meiguinho, muito atencioso. E alguns pais, às vezes, tratam essas crianças sempre no diminutivo, Exatamente, eu né? percebo mesmo. Aí, Mumu, Uhum. tá bom, tá bom. Não, esse Mumu, que é legal, produziu um som, mas o nome é vaca. Então, quando eu privo o meu filho do nome correto ou de uma informação correta, eu estou privando ele, que o Forst usa, né? É privação cultural. Privação cultural é a criança não ter acesso à informação correta sobre aquilo. O mediador ele tem a função de explicar que o Mumu é a vaca. O nome verdadeiro do Mumu é a vaca. O nome, né? Que essa fruta tem um nome, que é banana, mas tem outras frutas, porque eu tenho que generalizar. Conforme eu vou usando a generalização com a criança, ela vai É, construindo esse hábito. Você tem um filho com síndrome de Down? É isso? tenho, e isso, eu sou Olha, psicopedagoga e atendo as crianças. você tem que começar a mediar o seu filho. E depois me conta. Olha, é um salto, sabe? É um Oi, agora salto assim voltou. cognitivo. Oi, desculpa, é um salto cognitivo quando você começa a Uhum. mediar. Entendi. Não, Não eu, porque sei se eu te expliquei, eu não sei se eu te expliquei, se você entendeu o que eu falei, mas pode perguntar, ainda temos um tempo aí. tá. Outro dia eu esbarrei também uma coisa que a gente faz muito, que eu trabalho muito os sons, né? Já fiz outros cursos com som, mas isso é um outro caso, não é o mesmo caso, não. E eu esbarrei na casa, né? O Sá, e que tem o som Z, né? E o sapato. E eu esbarrei e fiquei ali naqueles. Só que existem a nossa língua portuguesa aí, existem os. São critérios, né, que a gente Sim, usa sim. que não. Vou dar uma dica para você, então. Vou dar uma dica. Como eu sou professora alfabetizadora, fui, né, durante muitos anos professora alfabetizadora, eu ensinei para as crianças que tem umas letras que elas são enganadoras, elas enganam a gente. Porque elas têm uma grafia, mas o sonzinho delas, dependendo do local que elas estão, é Local. outro. Tá, No caso de casa, é assim, né? tá. Porque eu fiquei assim, até pensando, né, nas características aí que a gente tem. Às vezes até uma palavra tem vários significados, né? Existe isso também na nossa língua. E Sim, como sim. que eu iria explicar para ela, né? Essa questão do. Que é uma criança que também tem outra síndrome, tem uma Tá. deficiência intelectual também. E aí eu contei também uma historinha lá, eu queria saber se eu estava no caminho certo, mas é isso É aí isso mesmo, então. certo. E é assim mesmo. A gente tem, né, as letras enganadoras, que elas Uhum, têm uma escrita e um som totalmente diferente. entendi. Então, o X é um deles, né? O X tem som de Z, Uhum. tem som de KS. Então, fica mais Essas complicado. É, da gente trabalhar, né? Mais para frente também, talvez, né? é. Essas Gente, palavras. mas assim, ó, eu tô acabando a minha live. Tô acabando. Mas, olha, eu te convido para vir amanhã de novo e a gente Tá, já continua, vou. Tá, entendeu? Eu vou separar e vou ensinar a fazer um plano mediado, uma mediação de uma jogo dos 7 erros com crianças tá. com Tá síndrome de Down. ótimo.
E aí eu vou apresentar, vou mostrar como eu fiz cada pergunta e a gente pode ter mais uma conversa, assim. Tá E ótimo. convido todo mundo para participar também da live amanhã. E quem não conseguiu, né? Quem não é minha seguidora, eu tenho vários vídeos no YouTube que eu ensino como alfabetizar e mediando. E a ideia é que você consiga, então, aprender a mediar e faça a mediação dessa apostila que você comprou para o seu filho ou comprou para o seu aluno, porque é uma apostila muito boa, sabe? Aqui tem muitas informações. E aí tem toda uma segmentação, uma seriação de sons. Vale a pena. Só que quando a gente faz a mediação, a gente qualifica, não a apostila, porque a apostila já é qualificada, a gente qualifica o processo cognitivo da criança. A criança começa a aprender como se pensa. É pensar sobre o seu próprio pensamento. E aí, com isso, a criança síndrome de Down, ela aprende que ela tem potencial, sabe? Então, gente, espero ter respondido para você também. Muito obrigada, viu? E até amanhã, gente. Até. Beijo Tchau. grande para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.